vídeo nós vamos pensar o que significa paz verdadeira e uma paz falsa. É de temer que um grande número de pessoas que se diz crentes passe a vida em falsa paz, isto é, uma paz que nasce da indiferença. Eles moram no paraíso de um tolo e passam sem se importar com suas almas ignorantes de seu terrível perigo. Embalados por dormir no berço do diabo, eles sonham seus dias, ou eles passam seus dias sonhando, ocupados em seus negócios, seus deveres, seus prazeres, seus amigos, seus cuidados e seus pecados. A verdadeira paz, a paz divina, a paz com Deus é uma coisa muito diferente. É o resultado não de ignorância ou indiferença, mas de saber que está fora do alcance do perigo. Aquele que tem paz com Deus enfrentou sua própria condição na presença de Deus, a sua condição de um pecador. Esta pessoa viu a enormidade de seus pecados e se assumiu como um rebelde, culpado e merecedor do inferno. Ele creu nas boas novas que falam de Cristo morrendo pelos seus pecados e ressuscitado dentre os mortos para sua justificação. Se você perguntar a ele onde estão os seus pecados, ele pode responder: eles se foram. Todos foram colocados sobre Cristo e ele fez expiação por eles com seu sangue. Hoje Cristo está na glória. Aquele que teve meus pecados na cruz, ele não os tem mais sobre ele hoje. Ele está livre do fardo que carregou no Calvário, e porque ele é livre, eu também sou livre. Você consegue falar assim? Pois esta é a linguagem de quem tem a verdadeira paz. É possível ter paz em algumas coisas e não em outras? Um certo irmão estava visitando um pobre num certo dia que, por acidente, havia perdido sua situação. Este irmão não tinha a informação deste pobre. Ele visitava seguido essa pessoa pobre, mas ele tinha perdido a situação, as informações sobre como ele andava. Ele estava em grande pobreza e mal sabia de onde viria a próxima refeição. A sua confiança na bondade de Deus era inabalável. Não me preocupo, disse ele para este irmão. Deixo meus problemas para Deus e Ele me fará o melhor. O homem poderia assim descansar em paz quanto aos seus cuidados e necessidades. Um pouco mais de conversa, no entanto, revelou o fato de que ele não estava em paz com seus pecados e seu estado diante de Deus. Embora reconhecesse a bondade de Deus, ele lamentou sua própria falta de bondade e às vezes temeu que nunca chegaria ao céu. Ele não entendia que sua aceitação com Deus não dependia do estado de seu coração, por mais importante que fosse, mas da obra que Cristo fez na cruz. Portanto, ele era um estranho à verdadeira paz com Deus. Quanto aos seus problemas e preocupações, ele podia ficar calmo e pacífico, esperando que Deus o guardasse. Mas quanto a seus pecados e seu estado diante de Deus, ele estava cheio de inquietação. O caso deste homem não é incomum. Há muitos que podem passar pelas tempestades da vida em paz, animando a si mesmo e animando seus familiares, animando seus parentes, com um sentimento da bondade de Deus em seus corações, que ainda não aprenderam o segredo da paz com Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, eles estão tranquilos com Deus em relação às coisas seculares, sobre as suas doenças, sobre a sua falta de dinheiro, sobre os problemas da vida, seus e de seus familiares, mas quanto aos seus pecados, não sabem nada, não têm a certeza, não têm a confiança em Deus, não têm paz quanto a este assunto. Note o que a Bíblia diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Estes versículos animadores e verdadeiros estão em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 10. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal?
Respondo afirmativamente. Ele diz novamente, bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.